Olá! Como você está? Acompanhando as nossas aulas pelo material de apoio? Não se esqueça de realizar a leitura para reforçar o seu aprendizado. Na aula passada, falamos das particularidades da contemporânea teoria da norma jurídica, que a distingue em regras e princípios. Nesta aula, abordaremos o tema da interpretação constitucional, enquanto uma nova dogmática instituída com o advento do Estado Democrático de Direito. A atividade intelectual do intérprete está informada por métodos, técnicas e parâmetros que procuram atribuir legitimidade, racionalidade e controlabilidade para o ato interpretativo, razão pela qual a aplicação de uma norma jurídica é só o momento final do processo interpretativo, sua incidência sobre os fatos juridicamente relevantes. Assim, inicialmente, já podemos destacar uma nítida separação entre o ato de interpretação e o ato de aplicação e concretização do direito. A interpretação consiste na atividade de revelar o conteúdo, o significado e o alcance de uma norma. Já a concretização é momento posterior à interpretação, onde haverá incidência efetiva daquele preceito na realidade de fato. Com a interpretação constitucional, é uma espécie de interpretação jurídica, também depende destas fases de interpretação e concretização. Ficou com dúvida? Explico melhor. Acompanhe comigo o que afirma Konrad Hess, constitucionalista alemão, sobre a concretização. Será uma forma de se obter o resultado correto da aplicação constitucional, pois completa o conteúdo da norma de forma racional, aproximando a Constituição da realidade. A aproximação do texto da Constituição à realidade e de concretização do seu conteúdo decorre do fato dela ser um fenômeno normativo e, ao mesmo tempo, compreender as forças políticas e sociais da comunidade. Tal processo sofre influência das pré-compreensões do intérprete. Logo, você percebeu que a interpretação constitucional não se opera no vazio. É efetivada em condições históricas e socialmente situadas, ou seja, depende da contextualização, uma vez que o intérprete não capta o sentido da norma fora de uma existência histórica, ou simplesmente com a mente em branco, surgindo aí o fenômeno que nós denominamos de pré-compreensão. E cuidado, não se trata de ter preconceitos na hora de interpretar os dispositivos da Constituição. Que decorre, essa pré-compreensão, ela decorre do conjunto de experiências do intérprete e do contexto social em que este se insere. Importante destacar que nesse ato de interpretação, não tem como imaginar uma absoluta neutralidade do intérprete. Por quê? Porque todos nós temos as nossas experiências humanas, temos os nossos valores morais, temos as nossas referências religiosas e que vão, positivamente ou negativamente, às vezes, interferir naquilo que a gente determina de conteúdo da norma constitucional. Diante de tal constatação, você pode se perguntar: quais as razões para a existência de uma interpretação específica da Constituição? Acompanhe comigo a exposição dos 5 motivos. Primeiro fator: as normas constitucionais gozam de uma supremacia hierárquica em relação às demais normas infraconstitucionais, servindo de parâmetro interpretativo e de validade das mesmas. Elas desfrutam de uma superioridade jurídica em relação às demais normas do ordenamento jurídico, ditando o seu modo de produção
e estabelecendo limites ao seu conteúdo. Os fatores determinantes para a supremacia hierárquica da Constituição são a rigidez constitucional, a distinção entre poder constituinte e poder constituído e o fato de ser a Constituição padrão de legitimidade legislativa. Como nos ensina o constitucionalista português Canutilho, a supremacia hierárquica decorre do caráter de supralegalidade formal e material da Constituição. Ou seja, a Constituição é lei suprema porque é fonte de produção e legitimidade das normas, que é a supralegalidade material. E lhe é conferido valor normativo hierarquicamente superior em razão da fonte que produz a Constituição, o poder constituinte originário, que neste caso se trata da supralegalidade formal. O segundo fator, a natureza da linguagem empregada. Em geral, apresenta um grau de abstração e vagueza amplo, com proposições dotadas de conteúdos jurídicos indeterminados. Circunstância esta que permite ao intérprete promover maior aproximação da norma à realidade. Como já destacado na aula sobre a teoria da norma, a abertura e a ambiguidade são mais usuais no texto constitucional do que no ordenamento jurídico como um todo. Apenas para reforçar, essa vagueza e amplitude, especialmente em relação aos direitos fundamentais, não é ruim. Torna a Constituição cada vez mais próxima da necessidade e da realidade social. Assim, como os conceitos indeterminados constitucionais não possuem um parâmetro normativo superior, precisam ser concretizados pela ação legislativa ou judicial. Portanto, constata-se nas Constituições um espaço de conformação, que é deliberadamente deixado em aberto pelo Constituinte, com o escopo, com a finalidade de viabilizar a evolução da Constituição, as mudanças histórico-sociais e dos costumes da comunidade. Terceiro fator, a sua estrutura normativa não é o das normas de conduta em geral, pois não está baseada na estrutura de preceito-sanção. Em geral, as regras possuem, na hipótese normativa, o preceito e a sanção. Exemplo, artigo 121 do Código Penal, matar alguém. O preceito visa proteger o bem jurídico, vida. E a sanção, pena de reclusão de 6 a 20 anos. As normas constitucionais não podem ter a sua aplicação forçada da mesma maneira que as outras leis, porque não há agência externa ao governo que assegure o seu cumprimento caso seja vulnerada pelos órgãos do poder público ou do Estado. Embora não se possa esquecer que existe no Brasil, sim, um mecanismo chamado Judicial Review, ou revisão judicial. Restará ele frustrado se o próprio judiciário também desrespeitar os comandos constitucionais. Normalmente, os mecanismos de proteção e garantia das normas constitucionais, como, por exemplo, o controle de constitucionalidade, as ações constitucionais, a intervenção federal ou intervenção estadual, estão previstos em dispositivos apartados. Torna-se indispensável na interpretação constitucional o comprometimento social, no sentido de compromisso de todos os setores da sociedade com os valores constitucionais, com o pacto formador da vontade de Constituição, elemento este essencial para a garantia da sua força normativa. E agora você ficou com dúvida. O que é essa tal força normativa da Constituição que a professora sempre fala?
A força normativa da Constituição não reside apenas na adaptação a uma dada realidade. A constituição jurídica, que está positivada, deve ser convertida numa força ativa, que represente o presente, embora a Constituição sozinha não possa realizar nada, pode impor tarefas. A Constituição torna-se força ativa se essas tarefas forem efetivamente realizadas e se existir a disposição social de orientar a própria conduta segundo a ordem nela estabelecida. E se, apesar de todos os questionamentos e reservas provenientes do juízo de conveniência, puder identificar a vontade de concretizar essa ordem. Concluindo a ideia, a Constituição converter-se-á em força ativa caso se façam presentes na consciência geral não só a vontade daqueles que exercem o poder ou dos grupos de poder, mas também a vontade de Constituição. Nessa linha de raciocínio, a Constituição só é real e efetiva se adaptada a seu conteúdo jurídico de forma racional à realidade, de maneira que a Constituição seja mais que mero reflexo das condições fáticas de sua vigência, possua força normativa para imprimir ordem e conformar a realidade política e social. A força normativa, portanto, está relacionada com o poder da Constituição efetivamente representar a vontade e a forma de organização de uma sociedade, assim como moldar o comportamento dessa sociedade. O que o constitucionalista alemão Peter Eberle afirma ser o fundamento constitucionalista da Constituição. Repito, o fundamento culturalista da Constituição. A Constituição é fruto do desenvolvimento cultural de uma sociedade e conforma a cultura desta comunidade. Falta ainda falarmos dos dois últimos fatores que justificam a necessidade de uma interpretação própria da Constituição. Acompanhe comigo. A particularidade em relação à finalidade da Constituição e o caráter político. Ainda nos referindo aos fatores que exigem uma interpretação própria das normas constitucionais, apontamos como quarto fator o fato das normas constitucionais terem uma destinação própria. As normas constitucionais destinam-se a organizar o exercício do poder político. Também definem e garantem os direitos fundamentais. E, por sua vez, também indicam valores e fins públicos a serem alcançados, como nós podemos observar nas primeiras normas do artigo 1 ao artigo 5º da Constituição. Diante de tal estrutura, em maior parte das Constituições, os enunciados normativos são dotados de abstração que vão exigir uma posterior integração, ou o que nós falamos nas aulas passadas, concretização, para que possa surtir todos os efeitos pretendidos. Por fim, e já se encaminhando para o final dessa nossa aula, o quinto e último fator é o caráter político das normas constitucionais. A Constituição promove um enquadramento jurídico dos fatores ou dos fatos políticos, o que significa possuir uma carga política muito superior às demais normas infraconstitucionais. Diante desta carga política, o processo de interpretação é mais permeável à política. Explico. Reconhecer o caráter político da hermenêutica constitucional não significa negar ou mesmo amesquinhar a sua feição jurídica, mas, sobretudo, destaca que o juiz constitucional terá que ter sempre em conta as consequências políticas de sua decisão. Nessa linha de raciocínio,
pode-se fazer a seguinte dedução: se a Constituição é fruto do poder constituinte originário, cujas características básicas são de ser inicial e ilimitado, ao promover a integração do conteúdo das normas, ao intérprete constitucional deve ser atribuída maior liberdade do que ao intérprete das normas infraconstitucionais, já que estas possuem limitação jurídica, estabelecida pelo poder constituído, o que a Constituição não tem. Acho que deve ter restado claro a você, querido aluno, querida aluna, que a argumentação jurídica no trâmite das normas constitucionais deverá extrapolar o mundo jurídico. O intérprete constitucional deverá racionalmente e com base em uma sistemática desenvolver uma leitura constitucional das normas a partir de uma ampla visão sobre o funcionamento da organização dos poderes, tendo em conta os valores éticos e morais da sociedade, além dos fatores políticos. Podemos citar como exemplo dessa abertura interpretativa o caso de declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade da Lei de Biossegurança. Esta lei permitiu no Brasil o uso de células-tronco de embriões humanos criopreservados há mais de 3 anos, para a pesquisa de novos tratamentos e cura de doenças. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, quando se depararam com esta análise, estavam diante de um caso difícil, e normas constitucionais normalmente trazem casos difíceis. E socorreram-se, portanto, de informações técnico-científicas, médicas, biológicas e muito mais desses critérios técnicos do que dos critérios jurídico-constitucionais, pois somente a medicina pode determinar, ou pode tentar determinar, se esta vida criopreservada seria ainda viável ou não, poderia gerar uma criança ou não. Assim, os ministros justificaram o seu voto dentro de uma racionalidade técnica, o que nós chamamos de interpretação conforme e sistemática dos dispositivos constitucionais, e não na literalidade do artigo 5º da nossa Constituição Federal, que dispõe sobre a inviolabilidade do direito à vida. E esta racionalidade é que veremos na próxima aula, quando vamos tratar sobre os princípios da interpretação constitucional.